Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Mudanças de Hábitos para Vencer. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para reassumir o controle da sua vida. Eu sou Rogério Marinho e o tema hoje é: assuma a responsabilidade por suas decisões e mude sua vida. Muitas vezes reclamamos de ter ido a algum lugar que não gostaríamos de ter ido, ou que aconteceu algo com a gente por culpa de alguém. Muitas vezes a gente provoca o vitimismo. A gente acha que é vítima das circunstâncias. Mas muitas vezes a gente esquece que existe uma decisão nossa por trás. E esquecemos de assumir essa decisão. O que é assumir a responsabilidade por suas decisões? Bem, assumir a responsabilidade é a gente ter ciência de todo ato que a gente fez tem uma decisão por trás. Se eu decidir sair do meu emprego, é uma decisão que eu tive antes. Então eu sou responsável também pelas consequências que aquela decisão que eu tomei possa vir a calhar, todos os efeitos colaterais referente àquela decisão que eu tomei. O que é não assumir a responsabilidade por suas decisões? É achar que tudo que acontece na nossa vida é por culpa de alguém. Acontecer de deixar o carro fora da garagem no dia de chuva e cai uma chuva de granizo, a gente não tem o poder de saber que vai cair uma chuva de granizo. Mas a gente tomou uma decisão de deixar o carro do lado de fora. Ou de ter tomado uma decisão de não ter feito nada. Então tudo isso são tomadas de decisões que a gente tem. E a gente tem que assumir 100% da responsabilidade de nossas ações. As nossas ações são fundamentais para o nosso dia a dia. A gente tomar uma decisão, a gente toma decisões a todo tempo. A gente só esquece de nos responsabilizar por essas ações, por essas decisões. Uma história que eu gosto muito de contar é a respeito Uma vez eu estava sozinho aqui em casa e eu deixei o feijão de molho. Eu costumo deixar o feijão de molho antes de cozinhar. E a porta debaixo da minha pia, ela é basculante. E eu costumo guardar embaixo da pia o escorredor de macarrão. E eu fui tirar aquela água do feijão para poder colocar uma nova. E abri esse basculante, coloquei a vasilha com feijão cheia d'água e puxei o escorredor de macarrão. Peguei o escorredor de macarrão e coloquei em cima da pia. E fechei a porta basculante da pia com o feijão cheio d'água em cima. Naquele momento, todo o feijão com a água esparramou dentro do armário de madeira, que inclusive tem que enxugar rápido, porque senão ela suga a água e estraga o móvel. E aquilo na hora me deixou maluco, me tirou do meu ponto de equilíbrio, me tirou do eixo. E na hora eu imaginei a minha esposa, que nem estava em casa. E eu pensei, se ela não fez nada. Na hora imaginei meu filho pequeno, até tem um bebê de meses, até nele veio na minha cabeça. Eu estava procurando em quem colocar a culpa. Sendo que quem tomou a decisão de colocar aquela vasilha cheia de água e feijão em cima da porta basculante, que não tinha necessidade nenhuma de ter colocado, fui eu que tomei essa decisão. Ninguém me obrigou a tomar essa decisão.
o escorredor de macarrão embaixo da pia, foi uma decisão minha colocar lá. E foi uma decisão minha pegá-lo. Eu poderia ter utilizado de outra forma, ter tirado com a mão, mas não. Eu decidi pegá-lo. E a decisão também de não ter tirado o feijão, de não ter lembrado, também foi minha. A partir do momento que eu tive essa ideia, que eu tive essa vivência, foi que eu verifiquei que eu estava querendo colocar a culpa em tudo, colocar a culpa em todos, de decisões tomadas por mim. Eu estava querendo arrumar um culpado por uma coisa que eu tinha feito. Isso me fez pensar bastante e refletir a respeito desse assunto. Por que assumir a responsabilidade é importante? A partir do momento que eu assumi a responsabilidade por aquilo, foi a hora que eu tomei a ação. Muitas vezes a gente quer achar um culpado para as coisas e esquece de tomar a ação para reverter aquele quadro, ou para que não se torne pior lá na frente. Foi a hora que eu peguei um pano, limpei todo aquele imóvel, tirei todo o feijão, coloquei novamente na vasilha, enchi d'água novamente e me valeu de uma baita de uma lição. Então aquilo que aconteceu não foi por acaso, foi para eu aprender a lição. Que quem é responsável pelas minhas ações sou eu. E eu tenho que assumir as responsabilidades em cima dela. A partir desse momento, mudou a minha vida. Eu comecei a ver as coisas que acontecem comigo de uma forma diferente. Até no livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, ele fala a respeito disso. Que às vezes a pessoa corta a gente no trânsito e a gente fica naquela angústia de raiva, vingança, de querer xingar, de querer cortar, e raiva chama raiva. E procurar um culpado para aquilo não leva a nada. Sem contar que a pessoa podia estar atrasada, ou ela não viu, ela esqueceu de dar sinal de seta. Mas não. A gente acaba, naquele momento de raiva, querendo achar o culpado para as coisas, um responsável para aquilo. E muitas vezes a gente acaba saindo fora dos eixos, é a hora de que acontecem os tiroteios na rua, é a hora de que acontecem as desgraças na rua. Então, assumir a responsabilidade ela é muito importante para que a gente tome uma ação e evite até coisas piores. Qual que é o benefício da gente assumir a responsabilidade das coisas? A partir do momento que a gente assume a responsabilidade, toma ação e reverte, a gente evita muitas coisas piores na frente. A gente evita tomar decisões, outras decisões lá na frente. E a gente acaba assumindo o controle da nossa vida. Se alguém quer ir numa festa e eu não quero ir numa festa, eu tenho o direito de decidir ir ou não àquela festa. Agora, eu não posso ir naquela festa, mas procurando o culpado para qualquer coisa que aconteça de errado no caminho ou lá na festa. Dizendo, ó, eu não queria ir, você que me obrigou. Não, ninguém obriga a gente a nada. A gente tem o poder de se decidir das coisas que a gente quer. A gente tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é dado a todos. E a gente usa da melhor forma que a gente julga ser necessário. Só que a gente tem que ser responsabilizados também pelas consequências. Porque cada ato, cada decisão tem as consequências, positivas e negativas. Tem o bônus e o ônus de cada decisão que a gente toma. Mas isso é uma coisa nossa, é uma decisão nossa. É o controle da nossa vida em nossas mãos. A partir do momento que a gente tem o controle da nossa vida em nossas mãos, a vida acaba tendo mais clareza, mais objetividade. A gente tem que ter um propósito na nossa vida. E sim, as nossas decisões são importantes
referente a isso. Então, o maior benefício é a gente ter o controle da nossa vida. A gente fazer as coisas que a gente gosta, que a gente ama. Num compasso, isso acaba se tornando um vício. E muitas vezes a gente tem vergonha, medo ou receio de dizer não para as pessoas. E isso acaba prejudicando a gente. Porque a gente deixa de tomar uma decisão. E deixar de tomar uma decisão também é uma decisão. Quer deixar que os outros controlem, que os outros guiem a nossa vida. O que acontece se eu não assumir a responsabilidade por minhas decisões? Outra pessoa vai assumir a responsabilidade pelas suas decisões e vai tomar a decisão por você. A partir do momento que outras pessoas tomam decisões em seu nome ou por você, aí você não pode reclamar. Porque você deu a oportunidade, você deu a liberdade dela tomar a decisão para você. É a hora que você se sente perdido. É a hora que você não sabe qual caminho seguir. Então a gente tomar as decisões e não deixar as outras pessoas tomarem as decisões pra gente é muito importante. Porque senão a gente vai querer arrumar um culpado. E a partir do momento que você deixa a outra pessoa tomar a decisão por você, é uma decisão que você teve, que você tomou. Deixar a outra pessoa controlar a sua vida. Quando que é melhor fazer? Eu acredito que o melhor a fazer são todos os dias, a todo momento. A cada minuto é uma decisão que a gente toma. Quando a gente sai na rua, a gente toma a decisão para onde a gente vai. Ir para a direita ou para a esquerda, seguir um caminho ou outro. E a responsabilidade nossa a tomada da decisão. Aonde que vocês acham que as pessoas mais erram nisso? O que eu costumo ver, ou até por experiência própria, aonde a gente mais erra é dando a oportunidade ou a liberdade dos outros tomarem a decisão por nós. A gente tem que tomar a decisão e aprender a dizer não. Quando você toma a decisão de mentir ou de falar alguma coisa, é uma decisão que você tomou. Então, se a gente deixar as outras pessoas tomarem as decisões pra gente, a gente vai acabar se perdendo. A gente vai estar vagando na vida. A gente vai seguir a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é como se fosse você tá boiando em alto mar, sem saber a direção para onde vai. Por onde que a gente pode começar a assumir essa responsabilidade por nossas ações? A partir do momento que a gente toma consciência de que a responsabilidade que a gente tem pelas nossas decisões, ela é muito importante e é fundamental no rumo, no caminho que a nossa vida vai seguir, do fluxo que ela vai ter. E a gente tem que fazer, a partir do momento que a gente tem o controle dela em nossas mãos, lógico que 100% do tempo a gente não consegue ter o controle na nossa mão, mas a gente tem que ter a consciência que a gente tem essa possibilidade, que a gente tem esse poder. Porque o poder da decisão, as decisões que a gente tem na nossa vida, é um poder que a gente tem na nossa mão. Como se fosse um poder mágico dos super-heróis que tem nos filmes de ação. É um poder que ele tem na mão.
Você decidir o que você quer e o que você não quer fazer. Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu não tenho decisão, eu não posso largar meu emprego porque eu tenho minha família. Mas muitas vezes aquele emprego, se você continuar, ele vai fazer tão mal para você que você vai perder a sua saúde e um dia você pode faltar para sua família. Mas é uma decisão que você toma. Ficar ou queimar a ponte. Estou dando esse exemplo, mas pode ser qualquer outro exemplo. Quer um outro exemplo referente a isso? É você tomar uma decisão de você comer pizza todos os dias. Com certeza, se você comer pizza todos os dias, se você for fazer um exame de colesterol, eu amo pizza, tá? Eu como pizza, eu adoro. Mas você comer todos os dias, não ter uma regra, você tomar a decisão por isso, você vai ter os efeitos colaterais. Se você fizer um exame de sangue, você vai ver que o seu colesterol aumentou, que você já não tem a mesma disposição, que você já não consegue subir um lance de escada sem pôr a língua para fora. Quando você começar a suar, vai estar até suando óleo. Então é uma decisão que você toma. Pode ser na sua alimentação, pode ser no esporte. Uma coisa que aconteceu comigo no domingo, eu fui correr no domingo e tinha me planejado de correr 10 quilômetros. E eu comecei a sentir um incômodo no meu pé. E naquele momento eu vi que eu tinha algumas alternativas que eu poderia fazer. Ou poder parar, tirar o tênis, ver o que é que estava incomodando, ou eu poderia continuar e seguir com as consequências. Acabei para não perder o ritmo, para não parar no meio do caminho, para poder fazer no tempo que eu desejava, eu acabei continuando a correr. O que aconteceu? Eu tive uma bolha no pé gigante, que quando eu cheguei ele já tinha até estourado. Mas foi uma decisão que eu tomei. A decisão de continuar correndo. Então tudo na nossa vida são decisões que a gente toma. São as consequências de decisões que a gente toma. A gente assumindo a responsabilidade por nossas ações, vai dar alternativa, vai dar a possibilidade da gente mudar o rumo, da gente mudar o caminho a seguir. Existem também algumas exceções. Existem coisas na nossa vida, sempre tem uma decisão por trás, mas a gente acaba se culpando por tudo. A intenção não é a gente se culpar por tudo também, bater o chicote nas costas, se martirizar por tudo. Não, tem coisas que a gente consegue mudar na nossa vida, são decisões que a gente toma, e tem coisas que acabam influenciando na nossa vida. Muitas vezes a gente se cobra demais das coisas. Assumir a responsabilidade por nossas decisões é diferente de nos culpar o tempo todo por tudo que acontece. Muitas vezes a gente tem uma pressão tão grande que a gente acha que não vai conseguir as coisas, que a gente não é capaz, que a gente não tem a capacidade de fazer. E muitas vezes a gente deixa as pessoas externas também influenciar a nossa cabeça referente a isso. Dizendo que a gente não é capaz, dizendo que a gente não tem possibilidade, que a gente não está preparado. A partir do momento que a gente toma a decisão de acreditar no que a pessoa está falando, você está dando razão para a pessoa. Porque se ela falar que você não é capaz e você acreditar nisso, você não vai ser capaz porque você não vai ter nem vontade de se levantar para poder fazer, de tomar a decisão. E muitas vezes a gente tem que sempre condicionar o nosso cérebro a procurar fazer sempre o melhor, a dar 100% da gente. Ayrton Senna, eu não lembro a frase direito, eu não vou dizer ao pé da letra, mas o que ele dizia era: não importa qual a profissão que você seja, se você seja mecânico, se seja piloto, se você seja lixeiro, você tem que sempre procurar dar sempre o seu melhor. Sempre procurar ser o melhor naquilo que você faz.
A partir do momento que a gente tem essa consciência referente a isso, a gente consegue mudar a nossa vida. Se a gente assumir o erro, assumir a responsabilidade por nossas decisões, a gente consegue mudar a nossa vida porque a gente consegue ver quais foram as lições que a gente teve sobre aquela circunstância. Eu provavelmente, a próxima vez que eu estiver correndo e eu sentir uma dor, eu vou na hora parar. Eu não vou querer ter essa sensação do pé inflamado, infeccionado por causa de uma decisão que eu tomei de continuar correndo. Foi uma decisão que eu tomei referente a isso e que me trouxe consequências. E esses costumam ser os efeitos colaterais de assumir a responsabilidade das nossas decisões. Esses exemplos que eu dei agora foi exatamente referente a isso. E muitas vezes a gente faz isso também no nosso lar, com nossa esposa, com nossos filhos. Muitas vezes a gente acha que eu lembro até, eu acabei entrando numa empresa, comecei a trabalhar nessa empresa e eu não queria entrar nessa empresa. Tanto que eu fiquei poucos dias, fiquei 20 dias só. E eu falei, poxa, não é aquilo que eu gostaria, não é aquilo que eu tenho vontade, eu vejo que não é algo que me satisfaz. Só que eu preciso trabalhar, eu preciso desse emprego. E até minha psicóloga falou, ela falou assim, toma muito cuidado, porque um dia esse não, que agora está saindo em forma de sim, vai sair de alguma forma. Foi o que me fez pensar e fez desistir de continuar. Porque com certeza, depois eu poderia jogar, sei lá, na cara de alguém referente a isso que eu acabei aceitando por essa necessidade. E isso não é uma razão de viver que a gente tem. A gente tem que ter um propósito de vida. Eu tenho um colega que recentemente passou por um problema familiar e aonde, numa das conversas que a gente teve, ele verificou que eram as decisões que ele tomava que estava levando àquela circunstância aonde ele estava vivenciando. Então foi a mudança de hábito que ele teve e a mudança do mindset dele é que ajudou ele a reverter toda essa situação. Reverter todo o cenário onde ele estava. Então ele mudou a rotina dele de vida, a rotina dele de esporte, a rotina com a família, a rotina com os filhos, e aonde que começou a ter um resultado diferente. Então ele teve uma mudança na vida dele também referente a assumir as responsabilidades das decisões que ele estava tomando. Eu particularmente, tenho muito medo das decisões de tomar. E isso acaba impedindo que a gente tome decisões, me impedindo que eu tome decisões aonde vá mudar a minha vida. E esse medo, ele prejudica a gente. Acaba tendo, talvez por causa de algumas crenças limitadoras que a gente possui, a gente acaba criando recursos aonde acaba deixando a gente com medo de tomar decisões. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse medo de tomar as decisões faz com que outras pessoas tomem decisões por nós. E acaba sendo pior. O que a gente pode fazer nesse ponto para poder vencer esses medos, vergonhas, raiva ou até receios de tomar uma decisão? Geralmente eu acabo seguindo alguns passos. Acabo tendo alguns passos que eu acabo seguindo para poder me ajudar nessas tomadas de decisões e até manter um equilíbrio na tomada de decisões. Porque muitas vezes a gente acaba agindo por impulso, ou senão até acaba agindo na emoção, no calor da emoção. E tomar decisões no calor da emoção acaba sendo perigoso.
Tanto que eu brinco que a gente deve usar a terapia do copo com água. No momento que a gente tem que tomar a decisão, que a gente tem que falar essa decisão para alguém que a gente está sendo pressionado, o melhor de tudo é colocar um copo de água na boca, um pouco de água na boca e esperar um pouquinho a emoção abaixar, a adrenalina passar. Muitas vezes a gente tem por instinto, no momento de perigo, o corpo solta substâncias químicas que é para ocorrer, para fugir ou lutar. Então ela tem uma duração de alguns segundos ou até alguns minutos. Eu não sei ao certo, referente ao tempo, nem o nome dessas substâncias químicas que são jogadas no nosso sangue. E isso acaba ocorrendo também através dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos acabam provocando tudo isso. Então muitas vezes a gente tomar a decisão no calor da emoção, no momento de raiva, pode ser um pouco perigoso. Então às vezes é melhor respirar, trair. Eu acabo tendo um passo a passo que eu sigo, aonde isso está me ajudando bastante. Tá? Primeiro eu assumo a responsabilidade pela minha decisão. Coloco o problema na frente, porque assim é mais fácil de resolver. A partir do momento que eu assumo que eu tive uma decisão por trás daquilo, e que eu assumo a responsabilidade daquilo, então fica mais fácil de resolver. Foi o caso do feijão que eu falei no começo do vídeo. Na hora que eu derrubei, que eu procurei, aquilo me serviu como lição. A partir do momento que eu assumi a responsabilidade, que a responsabilidade era minha, eu estava sozinho, ficou muito mais fácil de eu tomar uma ação para resolver. Em segundo, eu analiso o que há de tão grande naquele problema. Será que aquele problema é tão grande mesmo? Ou será que sou eu que estou aumentando ele cada vez mais? Então eu faço uma análise do que há de tão grande naquele problema. E em terceiro, eu vejo o que ainda não é perfeito nessa situação. O que para mim ainda não agrada? O que pode ser melhorado? Em quarto, quais decisões preciso tomar e o que eu estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero. A partir do momento que eu faço essa análise, ele acaba diminuindo, ele acaba se tornando menor. Em quinto, o que eu estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que eu quero. E em sexto, como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero. Então, aquele processo que serviu como lição para mim, do feijão, que caiu dentro do armário, esse processo me ajudou de uma forma tão impressionante que eu pude ver qual é a lição que eu podia tirar daquele momento. Enquanto eu enxugava o armário, limpava o armário, tirava o feijão de dentro dele e colocava novamente dentro da vasilha, enchendo a água. Então por isso que eu digo que essa atitude de me responsabilizar por minhas decisões fez muita diferença em minha vida. Eu posso dizer que mudou a minha vida. E eu tenho certeza que se mudou a minha vida, se mudou a vida desse meu amigo que eu falei pra você, se mudou a vida de várias outras pessoas, milhares de outras pessoas, com certeza vai mudar a sua também. Mas é uma decisão sua, querer ou não. Cada um tem um livre-arbítrio. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, o plantio é optativo, mas a colheita, ela é obrigatória. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade pelas nossas ações, pelas nossas decisões, a gente vai ter certeza, a gente vai conseguir mudar
o caminho, as coisas que necessitam ser mudadas, e com certeza a gente vai colher aquilo que é melhor pra gente. A gente vai colher o bem, a gente vai colher tudo aquilo que a gente plantou, mas porque a gente tomou a decisão de plantar. Porque se alguém plantar por nós, a gente vai ter que ficar satisfeito com aquilo que a gente vai comer.